para mim, é um lugar de experiências psíquicas maravilhosas, de psicologia de massa. Quantas palestras me foram possíveis elaborar nos ônibus, nos diálogos, nas brigas. Olha que o ônibus cheio é uma maravilha de brigas. É cada briga, é cada desaforo, é cada agressão, é uma maravilha. E a gente não se envolver. Quantas vezes eu me envolvi também. Tornou-se célebre um sapato que eu comprei, um sapato marrom e branco, que foi o sonho da minha juventude. E comprei pela primeira vez a prestação, 2 prestações. Naquele tempo, comprar prestação era uma desonra, mas o sapato era tão caro, de borracha branca. Hoje eu acho ele horroroso, mas tem, digamos, uns 40 anos, e aquela coisa linda de camurça branca e marrom. Eu digo, eu ia de comprar esse sapato. E quando eu entrei na loja e perguntei o preço, era quase o meu salário. O homem percebeu que eu fiquei tão desencantado, mas ele vende a prestações. O senhor tem algum fiador? E eu, muito estúpido, disse, fiador? Eu nunca, jamais comprei a prestação. Ele disse, então o senhor não é um homem honrado. Mas eu nunca comprei. Por isso mesmo, ele não sabe se é bom pagador. Não tem crédito. Por isso que o Brasil, todo mundo empresta ao Brasil, não paga nunca e deve muito. Daí o bom, o indivíduo de crédito, é aquele que deve e que paga. Eu disse, e agora, como é que eu faço? Eu tenho que começar. Por fim, ele terminou me vendendo o sapato. E eu calcei o sapato, um dia de domingo, porque funcionário público só veste o melhor dia de domingo. Na minha repartição, havia uma filosofia. A gente comprava uma roupa de passeio. Como eu não passeava, para fazer palestras. Depois que ela estava muito surrada, para usar na repartição. Depois de muito surrada, para usar em casa. E quando eu já estava desencarnando, para dar para os pobres. Porque a gente só dá quando não serve mesmo. Então havia uma graduação evolutiva. Começava na alta vida social e terminava no bairro pobre. Muito bem. Eu aí peguei uma roupa dominical, de palestra. E não era dia de palestra. Eu digo, mas meu Deus, como é que eu vou inaugurar meu sapato marrom e branco? Porque o bom de comprar uma coisa nova é mostrar a todo mundo que a gente também tem. E pirraçar a quem não tem. Comprei, preparei-me e fui ao ponto do ônibus. Mas quando a gente tem um karma doloroso, não adianta fugir. Ninguém fala do karma. Eu peguei um ônibus suburbano, imagina. Tinha tanto ônibus que ia às praias, aos bairros ricos. Eu olhei, não enxerguei direito, peguei o ônibus suburbano e foi enchendo. Foi enchendo. E eu tive a intuição que alguém ia pisar no meu sapato. E fui recuando, até que eu já não podia mais. Quando veio um mastodonte, empurrando todo mundo, eu digo, ele vai pisar no meu sapato. Inclinei com uma torre de Pisa para impedir, pois ele veio exatamente e colocou 120 quilos no meu sapato. Foi uma tragédia, porque era um homem enorme. Para minha felicidade, ele era um homem enorme. Porque se ele fosse menorzinho, eu dava-se uma cotovelada sem querer e tirava, mas aquele monstro, até que eu não aguentei mais. Toquei no ombro dele e perguntei, o senhor não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ele disse, estou. Eu disse, pois é meu pé. O senhor tira o seu pé de cima do meu. Ele estava tão furioso que ao tirar, rasgou a camurça branca, exatamente. Bom, é uma tragédia. Eu fiquei com tanta raiva do homem. Desejei morrer porque era a primeira vez que eu calçava. Ainda ia pagar 2 vezes. Cheguei em casa, tive que costurar, com aquele câncer exposto. Não sei. Mas eu me recordo da coragem baiana. No primeiro lugar, eu saltei. E em Salvador, na Bahia, nós temos alguns gestos que são muito típicos. Eu saltei, quando o ônibus partiu, eu passei assim a mão no rosto. Como que diz, você me paga. Esse é um gesto de você vai ver, você me paga. Abaixei e corri, claro, porque ele podia saltar do ônibus. Daí eu tive nos ônibus experiências monumentais.
Eu estava um dia com Chico Xavier. E Chico Xavier é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço. Não tem nada de ser coitadinho, não. Eu me sentei e ele me perguntou assim: é verdade que você se casou? Ele disse: não, Chico, ainda não. Ah, Divaldo, eu soube. Ele disse: mas que eu saiba, ainda não. Ele disse: não, mas eu estou seguro que você se casou. E eu fiquei em conflito, porque Chico Xavier não erra. Se ele estava dizendo que eu estava casado, eu estava. Não. Eu não ia dizer: não, não estou. Teimar com Chico Xavier. Aí disse assim: é que coisa, Chico. Você tem certeza? Eu disse: tenho. Ele disse: louvado seja Deus, mas continuo no abandono total. Ele disse: não, meu filho, é que eu soube que você teve o infarte, que você sofre de problemas cardíacos. Ah, sim. Então você está casado com Dona Angina. Aí eu ri muito. Ele disse: você é um homem feliz, porque tem só uma mulher. Olha que ter uma mulher não é fácil. Mas ser bígamo como eu disse: mas como, Chico? Sou bígamo, meu filho. Mas como? Ai, eu tenho Dona Angina e Dona Catarata. Quando uma aperta, a outra folga. Mas quando as duas se juntam, que eu fico no meio, eu socorro, Emanuel! E ele diz: viuvez é a solução. Então notem como nós podemos encarar a vida com esse otimismo. Daí a depressão, de acordo com o seu nível, necessita de um tratamento especializado. Devemos procurar os nossos psicoterapeutas, psicólogos ou psiquiatras, quando estivermos saudáveis. Porque se convencionou, principalmente no Brasil, que quem vai falar com psicólogo, com psicanalista ou com psiquiatra, não está muito bem da bola. Eu queria saber nesse país quem é que anda bem. E se alguém disser assim: pois eu ando. Transtorno neurótico de perfeição. Mania de ser melhor do que os outros. Porque todos nós temos nossos transtornos neuróticos. Quem é de nós que às vezes está deitado e diz assim: será que eu fechei a porta? Ah, eu vou olhar. Levanta para olhar. Pois já é um transtorno neurótico. Está com óculos na testa e procura óculos em todo lugar. Transtorno neurótico, não é? Está com a chave do carro na mão, mas onde eu botei esta chave? Ah, estava na mão. Nós temos tantas síndromes neuróticas. Quantas? E a pessoa que toda hora pega no cabelo, né? Os homens também. Eu tenho visto às vezes nas entrevistas, os rapazes jogam para trás e escorrega, eles jogam para trás. Era tão fácil colocar um grampo ou uma passadeira, mas é a bengala psicológica. Olha aí a bengala. E isso é a afirmação. É a pessoa tímida, confliteada. Então esse é o mecanismo de fuga. O cabelo escorrega, ele joga. Agora o que mais eu me admiro são as moças que cobrem o olho do cabelo e ficam procurando enxergar. Às vezes estou olhando para elas, eu não sei, de vez em quando eu dou uma olhadinha. Nossa. Escondendo a imagem. Usa barba, põe bigode, tira bigode e usa barba. Escondendo a realidade. Criando imagens, mascarando-se. Todos temos. Bom, eu não tenho, mas já tive. Eu fui falar certa feita numa cidade do interior de São Paulo e era um público enorme. E o meu apresentador, o povo arranja cada coisa, tem que ter um apresentador. Uma pessoa que nunca nos viu vai nos apresentar. Lê um papel e diz tudo errado depois, vai apresentar. Às vezes dizem coisas que eu fico: quem será que ele está apresentando? Foi assim. Chegou aquele rapaz que falava em rádio, tinha voz impostada. Ele me olhou e perguntou: é o senhor que é o seu Divaldo? Eu disse: sim, senhor. Vou apresentá-lo, hein? Eu digo: Ave Maria. Mas não tinha jeito. Eu fico sentadinho assim no canto, murcho. E aí ele começou: senhoras e senhores, acabo de conversar com o senhor Divaldo Franco. Não conversou não, ele só me disse. E ele acaba de me dizer que tem o maior orgulho de ter construído a mansão do caminho. Eu olhei para ele e ele me disse: meu Deus, não deu tempo de pensar. E o homem foi dizendo coisa que eu disse e foi dizendo coisa que eu não era. Porque ele já fez tal coisa. Eu digo: deve ser outra pessoa. E aí, olha a neurose, o transtorno neurótico.
para me ver livre dele, porque o transtorno neurótico é uma fuga do ego. É uma necessidade de fugir de algo que está nos incomodando. Então nós pegamos um mecanismo de apoio, um bastão. Eu então, para fugir, olhei o público e comecei a contar. Primeiro eu contei assim, depois eu contei assim, multipliquei, fiquei olhando se alguma cadeira vazia, subtraí, aí entrou o senhor, eu botei mais um, e saiu outro, diminuiu, desce Divaldo foi com a palavra, eu levantei, estava em 1634 e fui, porque meu Jesus, aí entrou 1635 e tal. A partir daí, quando eu chego no auditório, já contei aqui, ninguém se incomoda que eu já contei. O VAR já tinha me dito, mas eu queria conferir. Fugas, catarse perturbada. Já notaram que a gente chega num lugar e a gente conta quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Pra quê? Pra nada, mas a gente conta. Conta quantas lâmpadas tem. Aí fica olhando. Ai, eu adoro, é pra me divertir. Neurose, transtorno neurótico. Ainda está na hora que pode controlar. Mas se essa força for irresistível, vá ao psicólogo, que vai piorar. Aí vai passar desse transtorno para falar e ter um cesto. A depressão é um transtorno psicótico, maníaco, depressivo, como diz o nome. Tem vários fatores endógenos e exógenos que não teríamos tempo de abordar, mas que o ser profundo que somos, no corpo que estamos, pode trabalhar para restaurar o equilíbrio de neuropeptídeos. Pegue uma frase simples. Chico Xavier adoeceu e fez um transtorno psicótico depressivo. Seu guia espiritual lhe disse: a tua saúde vai depender de uma frase, com 3 palavras. Toma de uma cartolina e escreve. Coloca aos pés da cama. Toda vez que despertares ou que te fores deitar, tu verás. Isso vai te ajudar. A frase diz: isto também passa. Tudo passa. Isto também passa. E ao considerares que isto também passa, já passou. Então, harmoniza-te. Diria às pessoas que por acaso aqui estejam com um transtorno neurótico, depressivo, psicótico, profundo ou superficial, que na raiz do distúrbio está também o seu autodesamor. Então eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Um amigo me havia contado que Satanás um dia disse a Jesus: você quer governar a terra, no entanto seria bom se nós fizéssemos uma disputa de computação. Jesus disse assim: meu filho, eu não tenho tempo para essas venalidades. Então os outros Satanás adoraram. E como tem mais Satanás do que anjo bom, os anjos bons sofriam bullying dos Satanáses. Fizeram uma comissão e foram a Jesus: Senhor, nós vamos deixar que esta ralé nos critique, aceite a disputa. Jesus é o amor. Está bem, vamos ver, eu vou perder, porque eu não sou do tempo da computação. E foi escolhido o melhor auditório do mundo, um auditório em New York, que comporta 200.000 pessoas. E então encheu. De um lado os demônios superlotavam, do outro lado os anjinhos pingando, um aqui, outro ali. E o chefe era Lúcifer. Lúcifer estava com toda a pompa. Deram a Satanás um computador última geração, e a Jesus deram um carro dinossauro meio quebrado, só para ele perder. Mas então Lúcifer disse: quando eu der o sinal, comece a digitar. Deu o sinal, e então Satanás digitava com velocidade tremenda, e Jesus catava milho. Um dedo aqui, outro ali. Todos os anjos entristeceram, até que foi dado o sinal, parou, e a comissão demoníaca foi examinar. Examinou a prova de Satanás chefe, e também examinou de Jesus. Tinha só umas palavrinhas.
e deram o ganho a Jesus. Então os demônios revelaram, mas como? Ele disse assim, porque só Jesus salva. Claro, porque se não salvar no computador está perdido, né? Perdeu tudo. Agora que entenderam, só Jesus salva. Então, é necessário amar. Satanás escrevia rápido, mas não salvava nada. Estava totalmente perdido. Então é necessário que nós nos salvemos. E eu fui para aprender a tal da computação. E achei curioso que hoje eu sou um craque na digitação, mas só na digitação. Porque o computador tem uma tecla que não devia ter, mas tem. E um amigo meu, da minha idade, que também tem dificuldade, ele, por certo, só batia na tecla que não devia ter, mas tem. E aí a tela ficava em branco. Então um dia ele chamou o netinho, Guilherme, venha cá, pelo amor de Deus, o que é que tem esse demônio? Que a nós dá vontade logo de dar um soco no computador e encerrar a conversa. Aí o menino disse assim, vô, olha aqui, shift, del, tal. Aí voltou, ele olhou para o menino, meu filho, é coisa para jovem. E foi brincar. E o velhote continuou e novamente bateu na tecla que não devia e a tela foi em branco. Ele agora gritou irritado, Guilherme, o que é que tem? Vô, é o seguinte. E então colocou os dedinhos e voltou. Aí o avô disse, mas que coisa? Ele perguntou, vô, posso lhe fazer uma pergunta? Pois não, Gui. Como é que você vivia antes de eu nascer? Porque Guilherme sabia tudo e o velhote não sabia nada. Então eu vou atrás do computador e descubro a grandeza da cibernética nas redes sociais. Quer dizer, descubro a vacuidade humana. Porque eu leio às vezes a felicidade da pessoa comparecer ali no Facebook, ali comparecer no Instagram, feliz, e eu conheço a pessoa é desventurada. Então ela bota a fotografia sorrindo, maquiada, bonita, para matar de inveja o próximo. Que são pessoas depressivas, pessimistas. E então diz assim, hoje, 400 curtidas, porque ela não acha um namorado para curtir. Então ela curte lá no computador. Então é necessário que nós tenhamos o alto amor. Eu me amo. E então quando nós formos curtir-nos a nossa mensagem, nós colocamos um outro nome e curtimos a nossa mensagem. Através desse alto amor, nós passamos a ser úteis e a trabalhar na paz. Como? Através de uma ética de comportamento.